Boa noite. Respire fundo, pois a política promete mais emoções. O Supremo vai mandar prender o homem que os investigadores da Lava Jato chamam de homem da mala do Temer. O mesmo Supremo vai aceitar denúncia contra o senador afastado Aécio Neves. E o Tribunal Superior Eleitoral vai, a partir de terça-feira, caçar a chapa Dilma Temer? A movimentação política você acompanha aqui. A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Aécio Neves é por obstrução de justiça e corrupção passiva. A Polícia Federal vai investigar recibos de despesas de familiares de Michel Temer, encontrados no escritório de um auxiliar do presidente. 2 delatores da JBS revelaram ainda que deram R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Aumenta para 37 o número de vítimas do atirador do cassino das Filipinas. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O brasileiro trabalha mais de 5 meses por ano só para pagar imposto. A tecnologia é o destaque da maior feira agrícola do Nordeste. No final da Liga dos Campeões, o reencontro de 2 protagonistas da final da Copa do Mundo de 2006. Na coluna de Nelson Motta, os clássicos de um gênero imortal. Em perfeita sintonia com o atual momento brasileiro, vamos homenagear o maior filme de gangster de todos os tempos. É você aí. Obstrução de justiça e corrupção passiva são as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República ao denunciar o senador afastado Aécio Neves do PSDB. Se aceita a denúncia for pelo Supremo, Aécio se torna réu. Vamos ao vivo a Brasília, a gente vai conversar com a Heloísa Torres. Heloísa, boa noite. A situação para Aécio está se tornando para lá de perigosa, para o partido dele também. Olá, boa noite. É verdade, William. Aécio Neves é uma das principais figuras do PSDB, né? Ele está afastado há 16 dias das funções de senador e agora tem no currículo, além dos 8 inquéritos aqui no Supremo, essa denúncia feita hoje. É a primeira com base na delação da JBS. Foram denunciados também a irmã de Aécio, Andréia Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Lima, que é assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. É a primeira turma aqui do Supremo que vai decidir se aceita ou não a denúncia, se eles viram réus ou não. Mas nenhum foi notificado ainda, segundo o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso. Ele quer que sejam primeiro resolvidos antes os recursos, por exemplo, para Aécio voltar ao Senado e para relaxar as prisões dos outros 3 pedidos, esses que foram feitos pelos advogados. Marco Aurélio prefere que seja assim antes de analisar a defesa e a denúncia que traz essa lista de acusações que a gente vai mostrar agora. A denúncia diz que entre fevereiro e maio, o senador, valendo-se da condição de parlamentar e liderança política nacional, pediu e recebeu, inicialmente por intermédio da irmã Andréia Neves da Cunha, e depois confirmando pessoalmente o pedido, a vantagem indevida de R$2 milhões de Joesley Batista, presidente da JBS. Uma das provas foi a gravação que Joesley fez da conversa que teve com o senador. Segundo Aécio, o dinheiro seria usado para pagar o advogado que o defenderia na Lava Jato. Mas, segundo a denúncia, a entrega foi feita em 4 parcelas de R$500 mil. A última no dia 3 de maio, para Frederico Pacheco, primo de Aécio, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, que participou dos 3 últimos pagamentos. Nessas imagens, Frederico aparece recebendo o dinheiro, que, de acordo com as investigações, não foi para o advogado de Aécio. Para o procurador, os fatos deixam claro o crime de corrupção passiva praticado por Aécio, Andréia, Frederico e Menderson. Aécio Neves também é acusado de obstrução de justiça. O procurador afirmou que ele atuou intensamente nos bastidores do Congresso para aprovar propostas com o objetivo de atrapalhar ou impedir investigações da Lava Jato. E cita como exemplo a proposta de anistia do chamado Caixa 2 e o projeto de lei de abuso de autoridade, com notório viés retaliatório contra autoridades judiciais e agentes públicos.
A defesa de Aécio Neves disse que o senador não foi ouvido e nem foi feita perícia nas gravações, que lamenta o oferecimento da denúncia e aguarda ter acesso para demonstrar a correção da conduta de Aécio e familiares. A defesa de Andréia Neves disse que ela não pediu propina a ninguém. E as defesas de Frederico Pacheco e Menderson Lima disseram que vão se manifestar quando tiverem acesso ao documento. O procurador-geral Rodrigo Janot também pediu que Aécio e Andréia Neves paguem uma reparação de R$6 milhões, 2 milhões por danos materiais e 4 milhões por danos morais. Janot pede também que, se Aécio for condenado, ele perca o mandato de senador. Só lembrando, ele está afastado das funções parlamentares e com tudo que tem direito, o salário e as cotas, porque o Senado manteve assim, pelo menos por enquanto. William? Obrigado, Luísa. Boa noite para você em Brasília. A Polícia Federal diz que encontrou no escritório de um auxiliar direto de Temer, auxiliar descrito por delatores da JBS como um operador de propina. A Polícia Federal diz que ali encontrou recibos de despesas de familiares do presidente. Advogados de Temer afirmam que a relação com o auxiliar é muito antiga e os recibos nada provam. O coronel aposentado João Batista Lima Filho é investigado na Lava Jato e amigo do presidente Michel Temer. Os documentos foram encontrados no escritório da empresa dele, a Argeplan, em São Paulo, durante a Operação Patmos. O coronel foi citado por delatores da JBS como receptor de dinheiro destinado ao presidente Michel Temer. Na lista de materiais apreendidos no escritório, foi encontrada uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma com o nome da filha de Temer e um HD externo com informações sobre essa reforma. A Polícia Federal citou também um saco plástico com um edital de concorrência para serviço de construção e um recibo de pagamento em nome de Maristela Temer. A lista não mostra o recibo, mas a TV Globo apurou que o valor dele é de R$ 5.500, referentes à 7ª parcela do pagamento de serviços de fornecimento de batentes e portas em madeira maciça. A empresa que deu o recibo é a Móveis e Esquadrias Santos Limitada. A reforma é num imóvel no Alto de Pinheiros e a data é 30 de março de 2015. No relatório há também uma planilha com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político do então deputado federal Michel Temer, históricos de pagamento e de candidatura da eleição de 2002. 2 delatores da JBS revelaram ainda que deram R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo entre Joesley Batista e o presidente Temer para garantir um repasse de R$15 milhões. Segundo Joesley, desse dinheiro, R$1 milhão seriam só para o presidente Temer. O executivo da JIF, Ricardo Saldi, contou como foi esse pagamento. O Temer me deu um papelzinho e falou: ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui. Me deu o endereço. Temer falou isso. Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei: Floresvaldo, vai lá saber o que é isso. E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. O Palácio do Planalto declarou que o coronel João Batista Lima Filho cuidava do gerenciamento de campanhas de Michel Temer desde os anos 1980 e que era natural que tivesse cópias de documentos de disputas anteriores. A assessoria do Palácio também afirmou que jamais houve entrega de recursos ao coronel a pedido de Temer. Ainda segundo o Planalto, uma das filhas do presidente, Maristela Temer, apenas fez um orçamento para uma reforma com a empresa da qual o coronel é sócio e que, por isso, encaminhou a essa empresa uma cópia do projeto arquitetônico. A assessoria declarou que a obra foi executada por outro prestador de serviço. Enquanto o PSDB continua se indagando o que vai fazer, o presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, se reuniram agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. O repórter Roberto Paiva acompanha e tem as informações. Paiva, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, entre as várias preocupações do governo de Michel Temer, uma delas tem chamado a atenção nos últimos dias. Afinal, o PSDB vai permanecer no governo ou vai desembarcar do governo de Michel Temer? Aqui em São Paulo,
O diretório estadual do partido marcou para a próxima segunda-feira uma reunião em que pode discutir esse assunto. E isso preocupa o presidente Michel Temer, que veio aqui a São Paulo conversar com o governador Geraldo Alckmin. Temer quer evitar uma debandada da bancada paulista. Temer precisa do PSDB para aprovar as reformas. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, a reunião durou 1h30, a imprensa não pôde acompanhar e, ao final, nem Temer nem Alckmin gravaram com jornalistas. William. Obrigado, Paiva. Boa noite para você. 5 meses e 2 dias é quanto todo mundo que paga impostos teve que trabalhar em 2017 só para poder pagar impostos. A notícia que a gente tem para dar agora para você é um tanto quanto inquietante. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, se a gente juntar tudo que a gente ganha aqui no Brasil de dinheiro em um ano e também tudo que a gente paga em impostos, taxas e contribuições em todas as esferas, a conclusão é que até o fim do dia de hoje, tudo que a gente ganhou foi para alimentar o governo. Isso dá um total de 153 dias, ou então 41,91% do ano. Aí quando a gente olha para o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que mostra essa infinidade de dinheiro nosso caindo nos cofres públicos, até agora mais de 923 bilhões de reais, isso dá um certo desespero, né? A gente paga mais que Argentina, que Bélgica, Japão, muito mais que os Estados Unidos, que o Uruguai, que o Chile. A gente até poderia ficar mais conformado sabendo que tem quem pague mais imposto que a gente, tipo a Dinamarca, a França, a Suécia, a Itália e também a Noruega. Só que todos esses aí são países desenvolvidos e, vamos combinar, a gente paga quase tanto quanto eles, mas está longe de ser considerado o primeiro mundo, né? E tem algo também que é muito, muito, muito pior nessa história. Nesse ano, você já trabalhou quase um mês para pagar a conta da corrupção. Veja que essa corrupção, ela envolve mais que afeta essa corrupção. O dinheiro que vai enriquecer uns poucos deixa de prestar serviços para a maior parte da população. A indústria brasileira teve uma leve recuperação em abril, quer dizer, aparentemente parou de afundar. Vamos aos números mais recentes do desempenho industrial no Brasil, da produção. Abril contra março, houve uma subida ligeira, 0,6%, principalmente graças ao desempenho do setor farmacêutico, são quase 20% de melhoria, de aumento dessa produção, e o de veículos, de 3,4%. Porém, vocês veem que quando a gente fala de economia hoje em dia no Brasil, tem sempre um porém. A produção industrial de abril a abril, não de abril contra março, mas de abril contra abril, caiu, ainda está caindo, 4,5%. De janeiro, ou seja, 2017 até agora, é menor a redução, vamos esperar que isso fique mais bonito para a gente noticiar para vocês mais para o final do ano. A tecnologia voltada para a produção agrícola é uma das apostas da maior feira do setor no Nordeste. No meio da lavoura de algodão, Gerson usa um aplicativo de celular para ver como estão os 3.500 hectares da fazenda no oeste da Bahia. Antes desse aplicativo, a gente fazia anotações em papel, aquilo era difícil de formar um padrão para tomar decisões, né? E com o aplicativo, a resposta que vem para mim, ela é muito precisa, e o que me facilita para tomar decisões. Já este outro sistema mostra através do GPS e de um tablet a área percorrida pelos tratores durante um dia de trabalho. São tecnologias como estas que estão sendo expostas na Bahia Farm Show, a maior feira de tecnologia agrícola do norte e nordeste do Brasil, que vai até este sábado em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. E que tal ver de perto como é operar uma colhedora de grãos numa plantação de soja? É o que faz esse equipamento aqui. Ele simula a colheita para ajudar a treinar o condutor. E até quem não tem muita experiência no volante como eu, tem a sensação de que está no comando.
O objetivo do simulador de colheita é treinar os novos operadores e verificar a capacidade de cada um tem de trabalhar com as máquinas, né? E como o setor agropecuário vive um bom momento com safra recorde, os organizadores da feira acreditam que os agricultores estão dispostos a investir em todas essas tecnologias. Os produtores com certeza vão conseguir pagar parte das suas contas ou todas as suas contas e vão colocar a diferença num saco bem grande de esperança e vão fazer novos investimentos. Vão renovar as suas frotas, vão comprar defensivos, quer dizer, o produtor é o cara que termina de colher uma safra, já está pensando na seguinte. Ainda hoje no Jornal da Globo, expectativa para a final da Liga dos Campeões agora na semana que começa. Um bom duelo, hein? Vale a pena ver essa reportagem. Os gols da noite, Série B do Brasileirão. E temos os filmes, os clássicos de filmes de gangsters na coluna do Nelson Mota. Já no próximo bloco, 15 anos sem Tim Lopes. Aumenta o número de vítimas no cassino das Filipinas. Ao abandonar o Acordo de Paris para combater mudanças climáticas, o presidente Donald Trump declarou uma opção pelo isolamento internacional que foi retribuído por alguns dos principais aliados dos Estados Unidos, que se articularam contra o governo americano. Vamos ao vivo a Nova York conversar com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Ao desprezar um acordo que, afinal de contas, não vou discutir se o acordo é bom ou é ruim, mas ele foi costurado por quase 200 países, isso é um grande esforço. Trump deu uma banana para a diplomacia, que é um item essencial nas relações internacionais. Boa noite, William. Boa noite a todos. E olha, agora o objetivo da diplomacia internacional é isolar Trump. Os líderes do G7, com exceção de Theresa May do Reino Unido, se uniram contra ele. O presidente francês, parodiando o slogan do americano, lançou "Façamos nosso planeta grande de novo". Em Berlim, a chanceler alemã chegou a enaltecer a Mãe Terra, falando no parlamento. Todos avisaram que o Acordo de Paris não é negociável, o que contraria Trump. O ex-prefeito de Nova York, Mike Bloomberg, se encontrou com o presidente francês e anunciou que a sociedade civil americana vai apresentar à ONU um plano próprio para cumprir as metas do acordo, a revelia de Trump. O governador da Califórnia voou para a China para negociar investimentos mútuos em energia renovável. Califórnia e Nova York lideram os estados que decidiram cumprir as metas do Acordo de Paris, ignorando Trump. Já o presidente russo, Vladimir Putin, que ainda não ratificou o acordo, pediu que parem de atacar Trump. Afinal, para a Rússia, o aquecimento global trará muito lucro, com a abertura do Mar Ártico, a navegação e a exploração de petróleo e gás. William. Obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova York. Aumentou o número de mortos no maior hotel cassino das Filipinas depois do ataque de um homem ainda não identificado. Segundo testemunhas, o homem atirava para o alto e ateou fogo a mesas de jogo. Durante o pânico provocado, roubou o equivalente a $2 milhões em fichas. Antes de deixar o cassino, foi ferido pelos seguranças. Em seguida, ateou fogo ao próprio corpo. A maioria das 37 vítimas morreu queimada ou por causa da inalação de fumaça. Há 70 feridos. Nesta sexta-feira, a morte do jornalista, nosso colega Tim Lopes, completou 15 anos. Ele foi torturado, assassinado, quando fazia uma reportagem sobre o abuso sexual de menores no Rio de Janeiro. No dia de homenagens à memória do jornalista, a gratidão dos alunos da Escola Estadual Tim Lopes. Jovens que tinham pouco mais de 2 anos quando ele foi assassinado. Tivemos assim a oportunidade de ganhar esse colégio, né? E hoje em dia nós podemos fazer a diferença por lá. Então eu acho isso muito importante, porque a educação nós vamos longe. Tim Lopes foi morto brutalmente quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores na Vila Cruzeiro. 15 anos depois, o tempo não aliviou a dor dos irmãos de Tim Lopes. Ele foi arrancado. Se comova, né? Muito forte. E a gente que se comove sempre. O sentimento é que ele está sendo homenageado com muita dignidade, do tamanho do que ele é para nós, que continua sendo, né? Para nós, para o país, para a população, para os amigos, para a família. A missa no Santuário do Cristo Redentor foi no alto de um Rio de Janeiro ferido pela criminalidade.
Ainda estamos em busca de paz, né? Queremos resoluções positivas para que a nossa sociedade possa sobreviver a tantos momentos de infelicidade e de violência. Lá embaixo, na praia de Copacabana, mais homenagens. Outros jornalistas brasileiros que morreram enquanto trabalhavam também foram lembrados. Na Associação Brasileira de Imprensa, houve um debate e a exibição do documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo, produzido e roteirizado pelo filho dele, o jornalista Bruno Quintela. A maior lição que eu aprendi com meu pai é sempre a gente tentar entender que a história do outro ela é mais importante do que a nossa. Por que o Tim Lopes fez diferença para o nosso trabalho e continua tão atual? As pessoas que o conheceram bem dizem que ele fazia um jornalismo que ia além de buscar as informações. O Tim foi realmente aquele grande repórter que todos nós sonhamos ser um dia. O Tim via coisas que a gente não via. O Tim, na rua, encontrava assuntos que a gente não sabia, que a gente não percebia. O Tim Lopes, ele espalhava gentileza. Gentileza em forma de gestos, em forma de palavras. E ele sempre tratava todo mundo do mesmo jeito, do mais rico até o mais humilde. Eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho, muita honra de ter trabalhado com o Tim. Infelizmente, o jornalismo sem você ficou mais triste, mas eu tenho certeza que aonde você está fazendo jus ao seu nome, Arcanjo, você está olhando por todos nós. Beijo, tchau. Viva Tim Lopes! Agora há pouco, o Ministério Público Federal apresentou as alegações finais no caso do triplex do Guarujá. Os procuradores pedem a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro e que ele pague uma multa de mais de 87 milhões de reais. O Ministério Público também quer que outras 6 pessoas sejam condenadas, entre elas o ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro. A defesa dos acusados tem até o dia 20 de junho para apresentar as alegações finais. Daqui a pouco a coluna de Nelson Mota e a seguir o reencontro de 2 ídolos do futebol na final da Liga dos Campeões. Domingo no Alto Esporte. Amanhã à noite é de UFC Combate no Rio de Janeiro. O brasileiro José Aldo enfrenta o americano Max Holloway. A Globo transmite as 3 principais lutas do evento logo depois do Altas Horas. Ele nasceu em Manaus, mas deve ser o mais carioca dos amazonenses. Praia, futevôlei, Maracanã, José Aldo. Pela 9ª vez, ele vai lutar na sua casa, no Rio de Janeiro. Lutar no Rio de Janeiro muda muita coisa, né? Eu acho que a gente tem a torcida ao nosso lado, cantando, vibrando, a energia positiva gira em torno disso. Com 26 vitórias em 28 lutas, José Aldo é uma lenda do UFC. O objetivo é um só: mais uma vez sair do octógono com o cinturão e unificar o título dos pesos pena. José Aldo é o atual campeão, mas em dezembro do ano passado, o UFC permitiu que o adversário de amanhã, o americano Max Holloway, fizesse a luta principal da noite, valendo o cinturão interino. As encaradas geralmente acontecem nos hotéis, mas dessa vez o UFC também colocou os 2 lutadores frente a frente em um dos principais cartões postais do Brasil. Cada um dentro de um bondinho, cada um com o seu cinturão. Eu acho que ficou irado, cara. Foi um lance que o UFC teve essa ideia que para mim ficou muito maneiro. Lutar lá em cima, entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, ainda é uma exclusividade do James Bond. José Aldo e Holloway vão decidir no octógono qual dos 2 está no topo. José Aldo Futebol neste sábado, mais de uma década depois, 2 craques vão se reencontrar na decisão da Liga dos Campeões. Um deles agora em outra função. 2 personagens, 2 grandes histórias. Buffon, 39 anos, goleiraço da Juventus. Nunca conquistou a Liga dos Campeões. Anche se ho 39 anni, ragazzo ancora. Tenho 39 anos, mas me sinto um garoto. Tenho que pensar na minha história como jogador. Seria o final perfeito para minha carreira. O adversário nessa final é o Real Madrid, 11 vezes campeão. Uma máquina. São 64 jogos seguidos marcando gols. E um treinador com DNA vencedor.
A trajetória de Zidane como técnico é impressionante. Estreou campeão da Liga dos Campeões na temporada passada. Ganhou o Campeonato Mundial de Clubes. Esse ano foi campeão espanhol e agora pode ser bicampeão europeu. À beira do campo, um homem de poucas reações. Discreto, mas na entrevista dessa sexta, brincou e disse que se ainda jogasse, seria coadjuvante de Cristiano Ronaldo, autor de 10 gols na Liga. Cristiano Ronaldo. Seguramente, porque ele faz gols. E é o mais importante. Esse é mais importante. Na final da Copa de 2006, Zidane e Buffon se encontraram. O francês bateu um pênalti incrível. Depois foi expulso e encerrou ali a carreira. Do outro lado, o goleiro italiano ganhou a Copa. Nesse sábado, uma nova decisão. Buffon e Zidane. Não é nada pessoal, mas só um deles vai deixar Cardiff sorrindo. Na sexta-feira teve futebol pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, Fernando Gabriel lançou e Rodrigo Andrade marcou o primeiro do Paysandu. Marcão fez jogada individual, tocou para o meio da área, Leandro Carvalho dominou e fechou o placar. Paysandu, líder isolado da Série B2, América Mineiro 0. Na Arena Barueri, Mazinho foi para a linha de fundo e cruzou para Júlio César abrir o placar para o Oeste contra o CRB. Depois foi a vez de Júlio César cruzar e Alexandre marcar. Final, Oeste 2, CRB 0. O Ceará derrotou Londrina por 1-0 com um gol no final do jogo. O Roberto chutou cruzado, a bola passou por baixo do goleiro César. Não perca no próximo bloco os clássicos dos filmes de gangster na coluna de Nelson Mota. Porque tem um filme que nunca sai de moda, é o filme de gangster, em geral, com a potente combinação de falência moral, ambição desenfreada e violência. Alguns dos clássicos do gênero gangster estão, a partir de agora, na coluna do Nelson Mota. Em perfeita sintonia com o atual momento brasileiro, vamos homenagear o maior filme de gangster de todos os tempos. O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, está comemorando 45 anos de glória como a mais completa tradução de uma organização criminosa nos Estados Unidos. No! No, I belong! Never fear you. Certamente as origens italianas de Coppola o inspiraram na criação de Don Corleone e sua família, assim como Martin Scorsese, que dirigiu dois dos maiores clássicos de mafiosos do cinema, o violentíssimo Os Bons Companheiros e um retrato do crime organizado tomando Las Vegas nos anos 70 e as complexas relações pessoais entre os chefões, seus homens de confiança e mulheres fatais. Entre os maiores, não pode faltar o clássico Scarface de Brian De Palma, no ambiente do tráfico de cocaína em Miami nos anos 80, com Al Pacino arrasando. De Palma também dirigiu o sensacional remake dos Intocáveis, quando a corrupção dominava Chicago sob o comando de Al Capone, que acaba sendo preso pela Receita Federal. Não eram só italianos, irlandeses e judeus os grandes chefões.
O Gangster, de Ridley Scott, conta a história real de crimes e de poder do negro Frank Lucas, genialmente interpretado por Denzel Washington, que domina o tráfico de heroína em Nova York nos anos 70. Recentemente, os filmes de gangster também ganharam uma vertente sentimental e psicológica, como Donnie Brasco, em que um jovem oficial se infiltra na máfia e acaba desenvolvendo um grande afeto pelo chefão Lefty Ruggiero. E mais ainda em Os Infiltrados, de Scorsese, em que um jovem policial se infiltra na máfia e um jovem mafioso se infiltra na polícia. E os dois acabam criando laços afetivos com seus inimigos. Ok, faltaram Pulp Fiction, Bonnie and Clyde, Era uma Vez na América, mas mesmo sendo considerado quase unanimemente como o número 1, o Poderoso Chefão encontra o seu mais forte concorrente no Poderoso Chefão número 2, que muita gente considera ainda melhor do que o primeiro. O Jornal da Globo fica por aqui. As nossas reportagens, se você quiser revê-las, estão no Globoplay. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Fique agora com o programa Conversa com Bial, hoje com o refugiado sírio Hassan Akkad. Nós estamos de volta segunda-feira. Para você, um ótimo fim de semana. Até lá. Boa noite. Respire fundo, pois a política promete mais emoções. O Supremo vai mandar prender o homem que os investigadores da Lava Jato chamam de homem da mala do Temer. O mesmo Supremo vai aceitar denúncia contra o senador afastado Aécio Neves. E o Tribunal Superior Eleitoral vai, a partir de terça-feira, caçar a chapa Dilma Temer? A movimentação política você acompanha aqui. A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Aécio Neves é por obstrução de justiça e corrupção passiva. A Polícia Federal vai investigar recibos de despesas de familiares de Michel Temer, encontrados no escritório de um auxiliar do presidente. 2 delatores da JBS revelaram ainda que deram R$1 milhão ao Coronel Lima na campanha de 2014. Aumenta para 37 o número de vítimas do atirador do cassino das Filipinas. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O brasileiro trabalha mais de 5 meses por ano só para pagar imposto. A tecnologia é o destaque da maior feira agrícola do Nordeste. No final da Liga dos Campeões, o reencontro de 2 protagonistas da final da Copa do Mundo de 2006. E na coluna de Nelson Motta, os clássicos de um gênero imortal. Em perfeita sintonia com o atual momento brasileiro, vamos homenagear o maior filme de gangster de todos os tempos. Obstrução de justiça e corrupção passiva são as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República ao denunciar o senador afastado Aécio Neves do PSDB. Se aceita a denúncia for pelo Supremo, Aécio se torna réu. Vamos ao vivo a Brasília, a gente vai conversar com a Heloísa Torres. Heloísa, boa noite. A situação para Aécio está se tornando para lá de perigosa, para o partido dele também?
Olá, boa noite. É verdade, William. Aécio Neves é uma das principais figuras do PSDB, né? Ele está afastado há 16 dias das funções de senador e agora tem no currículo, além dos 8 inquéritos aqui no Supremo, essa denúncia feita hoje. É a primeira com base na delação da JBS. Foram denunciados também a irmã de Aécio, Andréa Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Lima, que é assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. É a primeira turma aqui do Supremo que vai decidir se aceita ou não a denúncia, se eles viram réus ou não. Mas nenhum foi notificado ainda, segundo o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso. Ele quer que sejam primeiro resolvidos antes os recursos, por exemplo, para Aécio voltar ao Senado e para relaxar as prisões dos outros 3, pedidos esses que foram feitos pelos advogados. Marco Aurélio prefere que seja assim antes